boa tarde, Brasil, bom dia, Nova York, ainda, um pouquinhozinho mais, daqui a pouco já é boa tarde também. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar falando sobre os óculos. Gente, tive que pedir ajuda essa semana, falei com São Longuinho, falei com meu seu Toninho, recebi oração de Santo Antônio aí e não funcionou. Não sei. Oi, Marcinho, tudo bom? Não sei onde coloquei, perdi de verdade, cara. Eu tô achando que foi pro lixo do churrasco. É o que eu acho que aconteceu. Então, perdi meus óculos mesmo. Esses aqui que eu tô usando agora, eu evito. E é por isso que eu tenho os outros. Porque, como vocês estão vendo, ele tem esse reflexo azul. Hi! Que é... Ele fica aparecendo quando eu tô no vídeo. Isso não é legal. Então, daqui a pouco, dependendo do ângulo, vocês estão enxergando a tela do computador. Oi, Fábio, tudo bom? Então, por isso que eu opto por não usar esse aqui para trabalho. E aí perdi de verdade, não sei cadê, mas também já estamos aqui. Hoje eu vou terminar esta live e vou mandar fazer os novos. Então, em breve, visual novo, óculos novo e, né, quem perde as coisas tem que se virar encontrando uma forma de solucionar o problema. Foi o que aconteceu comigo. Bom, oi, Adri, tudo bem? Essa semana eu, na verdade, fiz postagens um pouco mais aleatórias, porque a semana passada eu conversei muito nos posts do Instagram sobre cores, né? E aí, na sexta-feira, eu fiz aquela live falando sobre a conferência da ICI, por que eu não tinha ido, explicando um pouco porque... Tudo bem por aqui também. Por que eu, né, que sempre digo que é tão importante... Dani! Oi, oi, oi! Que é tão importante participar da associação, que todas as minhas alunas eu vivo dizendo, cara, vai lá, te associa, vira membro, participa, faz certificação. Oi, maninha, Valéria, tudo que tiver que fazer, faz, porque a associação é tão importante que de repente eu não fui. Então, embora as minhas postagens da semana passada tenham sido sobre cor, eu acabei não falando sobre cor. Então, essa semana eu falei um pouquinhozinho mais sobre estilo, um pouquinhozinho mais sobre né, perder óculos e coisas assim. Foi uma semana mais light em termos de conteúdo. Por quê? Então, hoje eu vou falar sobre cores. Afinal de contas, todo mundo que busca a consultoria de imagem para receber a consultoria de imagem acha que a sua análise de cores é talvez o momento mais importante de todo o processo. E todo mundo que busca aprender para fazer e se tornar um profissional de consultoria de imagem percebe que aprender cores é uma das coisas que vai fazer com que a sua carreira deslanche, que os clientes realmente busquem o seu trabalho e assim por diante. Então, o que eu gostaria que vocês percebessem sobre cor? Primeiro, tem muito mito, tem muita coisa que se fala sobre cor. Oi, Thaís, tudo bem? Muita coisa que se fala sobre cor que, na verdade, é balela. É balela. Primeira coisa, vamos entender que não existe o método perfeito, não existe o melhor método. Existem inúmeros métodos, oi Valéria, inúmeros métodos de análise de cores. E quando eu digo inúmeros, é de verdade inúmeros, tá? Eu fiz uma conta rapidinha de métodos que eu conheço e eu tinha chegado a 6. Aí, eu fiz uma pesquisa dentro do nosso grupo da ICI, dos consultores que participam, né, online dos nossos bate-papos, e aí me falaram de mais 2 ou 3. Sim! Ai, guria, como eu queria que tu assistisse as minhas lives, já tá na hora de a gente trocar ideia, viu? E engraçado, gente, eu não fazia ideia do que era consultoria de imagem na vida. E aí essa minha amiga Simone começou a estudar consultoria de imagem e me chamou para fazer a minha análise. E ela fez uma análise de cores, e eu achei super bacana. Na sequência, quem diria, né? Fui eu estudar consultoria de imagem e hoje estou dando aula. Então, Deus sabe o que faz. Eu ainda tenho muita coisa para conversar com ela sobre esse assunto. E então, quando a gente vai trabalhar com a análise de cores, o que a gente tem que entender é, neste mundo de possibilidades de análises que tem,
qual a análise que funciona para o teu tipo de trabalho, para o teu tipo de cliente, para o teu objetivo como um business, para a tua organização como um business, né? E que de verdade traga resultado para o teu cliente. Senão, não tem porquê. Então, quando, no Brasil principalmente, o mais comum é se falar da análise das 4 estações, né? Que, digamos assim, ela é base para muitas outras. As 4 expandidas, né? A sazonal expandida. E a tonal. Essas são as mais difundidas, né? Só que existem as análises, e aqui eu vou falar alguns nomes só por alto, tá? O Absolute Color System, que eu acho fantástico, os nomes são maravilhosos, tipo, tem assim, sassy, né? Que é mais despojada, uma mulher mais rápida no mundo, tá me faltando a palavra, mas vocês pegaram aí. Então, assim, os nomes de cada cartela, de cada grupo de cores, são nomes muito diferentes, são nomes engraçados, são nomes divertidos. E daí, quando tu pergunta para a mulher, qual é a tua cartela? A minha é a inspirada, a minha é a sagaz, a minha é a espirituosa, seja o que for. São nomes nessa linha, todos em inglês, né? E foi desenvolvida por 2 consultoras na Austrália. Eu acho sensacional, porém, não funciona para mim, porque ele é mais complicado, ele requer mais investimento de material, tu tem que ter estoque muito grande, então, na minha realidade, não funciona. Tem o Color Clock, que ele foi desenvolvido por uma pessoa que trabalha dentro da Pantone. E aí ela fez uma seleção de cores e enquadrou elas em frias, quentes e intermediárias. E aí, oi Carol, tudo bem? E aí dentro dessas frias, quentes e intermediárias, vai ter, oi Leila, vai ter então uma gama, né, de cores que vão favorecer determinados grupos de combinação de pele, cabelo, olho, temperatura, tudo isso. E aí, como eu falei, né, tem a sazonal expandida, a tonal, que é, na verdade, do Color Me Beautiful. Color Me Beautiful. Yes, Color Me Beautiful. Que é um livro super estudado, é uma teoria super difundida, que considera as características da cor, né? Então, tu vai somando, ela é quente e iluminada, ou ela é fria e suave. E daí tu vai somando as características, aí entende as características naquela pessoa e entrega para o cliente a paleta de cores. Jéssica, finalmente voltou, hein? E entrega para a pessoa, então, a cartela de acordo com aquelas características da cor. Entendeu? Bom, e aí tem 2 que trabalham com 16 estações, ou 4x4, né? Que uma é a Ferial, que agora, inclusive, assumiu como presidente da IICA Internacional, e ela desenvolveu essa metodologia, onde ela divide as 4 estações em mais 4, né? Então, ela multiplica e tem mais estações ali, e ela sempre vai definir que o cliente é uma das 16, ok? Hi there, nice to see you here. 3400. E aí tem o método que eu aplico e o método que eu ensino, que é o desenvolvido pela Dominique Isbeck, do Image Resource Center of New York. A Dominique agora está morando na Bélgica, né? Ela continua dando aulas, porém ela não está disponível mais em Nova York com tanta frequência, os cursos vão começar a acontecer menos. Mas foi com ela que eu comecei a dar treinamento também. Então, toda a minha experiência teve, assim, uma carga de trabalho dela muito grande. E com isso, eu aprendi tudo que teve por trás da criação daquela metodologia de análise de cores que ela desenvolveu em cima de 16 subcategorias. Eu também tô com saudade, né, Jéssica? Não apareço nunca. A gente só fica no WhatsApp ali. Mas, de qualquer forma, vale a pena. Então, quando ela desenvolveu essas 16 estações, Dominique, olha só, nice to see you here. Oi, Olivia. E ela pegou a estação inverno, por exemplo, percebeu, Libânia, muito bom te ver,
percebeu as características que existem na cor, que a gente sempre vai lembrar que quais são as características de cor? Temperatura, pigmento, saturação e valor, ok? Essas são as que a gente sempre tem que lembrar. São as 4 características que tem que estar presente na cor. Então, ela viu as nuances de cada característica dessas e distribuiu dentro de cada estação. Com isso, cada uma das 4 estações tem características que são semelhantes às outras 3. Por exemplo, a gente vai ter o verão, que é parecido, né, que tem algumas características do inverno. O verão, que tem algumas características do outono. E o verão, que tem algumas características da primavera. E o verão, com as suas próprias características. Então, aqui a gente teve 4. Vezes cada uma das estações, a gente chega em 16. Onde é que está, para mim, e eu repito, é extremamente importante que cada consultor entenda a metodologia de análise de cores, assim como toda a sua metodologia de trabalho, que vai funcionar para a sua prática, para os seus clientes e para o serviço e o resultado que deseja oferecer, né? Que deseja concluir. Porque a gente não pode fazer simplesmente porque o outro faz. Ah, funcionou para ela, beleza, mas tu mora no mesmo lugar, tu tem o mesmo tipo de cliente, tu tem a mesma disponibilidade de espaço, né? Então, com essa metodologia, o que acontece que eu acho bacana? Eu posso ter um estoque de paletas de cor relativamente mínimo, porque eu vou usar as mesmas paletas das 4 estações básicas, e eu vou ensinar a minha cliente a extrair daquela paleta a cor que ela de verdade quer usar, deve usar, precisa usar, que nós entendemos que é o melhor para compor aquela imagem que ela deseja. Entendeu? Então, eu não preciso ter, por exemplo, 16 vezes determinada cor guardada num armário. Eu posso ter só 4. É muito mais fácil, é muito menos... Porque quando eu chego... Hi there, nice to see you. Quando eu chego numa determinada cliente, né, para descobrir qual é a cor dela, eu não sei qual das possíveis 16 ou 12 ela vai ser. Então, eu tenho que levar comigo todas essas possibilidades. No meu caso, eu levo comigo 4 possibilidades. E, claro, eu faço a análise que vai me permitir dizer para ela, dentro daquelas 4 possibilidades, qual a categoria onde ela está inserida, para que ela possa escolher melhor as cores dela depois. Então, o cliente não perde absolutamente nada em termos de informação mais pontual, mais precisa, mais individual. E eu, como consultora, tenho um ganho de não preciso gastar tanto com estoque, eu tenho uma necessidade de ter menos peças em estoque, eu tenho mais facilidade física de carregar, porque não tem tanto peso, né? E, para mim, uma vantagem primordial. O quão rápido e precisa a análise é. Eu faço uma análise de cores em... Vamos considerar que tem as pessoas com uma coloração mais óbvia e as mais delicadas, mais intrínsecas, que a gente tem que prestar atenção em mais detalhes. As mais óbvias, em 20 minutos está pronto. E vou dizer mais, muitas vezes a gente demora mais na análise, não porque precisa, mas porque o cliente precisa se sentir valorizado, ele precisa daquele olhar, daquele momento, daquele carinho. Então, a análise pode demorar, às vezes, Rafa, que bom te ver por aqui. A gente pode demorar, às vezes, um pouco mais nessa análise, para poder dar para a cliente esse carinho que ela precisa. Gente, a Rafa fez análise comigo muitos anos atrás, foi uma das primeiras pessoas aqui na Nova York que fez análise, muito bacana ela estar assistindo agora o meu bate-papo justamente sobre análise de cores. Valeu, Rafa, obrigada por estar aqui. Então, quando eu vou atender essa cliente, é muito mais objetivo o meu trabalho. Se a cliente tem uma coloração um pouco mais difícil de perceber, que eu vou precisar de mais detalhes, que eu vou precisar olhar mais contraste, mais brilho, mais saturação, como é que funciona nela, eu vou demorar estourando 40, 45 minutos. Eu sei de gente que faz uma análise de cores que demora 2 horas, 2 horas e meia.
Não precisa disso. Deixa eu virar para cá e para cá. Não precisa disso. Análise de cores não é alguma coisa para dar dor de cabeça para gente. Ela é alguma coisa para facilitar a vida do cliente quando ele se descobre nas cores que ele vai usar. Marcele, lindona, beijo naquela lindinha, aquela beleza, aquela coisa fofa da tua filha. Então, é muito mais fácil trabalhar assim. Tá me entendendo? Essas são as razões que fazem eu optar pela metodologia que eu ensino. Né? A gente não pode ensinar alguma coisa que a gente não acredita. E aí também vem aquele papo com o próprio cliente de vocês. Vocês têm que escolher uma metodologia que vocês acreditam, porque o cliente precisa ter essa confiança de vocês na hora que ele recebe essa informação. Então, se tu aí está pensando em contratar um consultor de imagem, que na hora de conversar contigo, de vender o serviço dele, de falar sobre como ele trabalha, ele fica, ah, pois é, então, não. Cara, tem que saber o como aplica, por que aplica, por que tem essas opções. Oi, Jaque, por que tem essas opções, né? E explicar direitinho todo esse processo para o cliente, para que o cliente saia feliz e sentindo que realmente foi atendido de uma maneira que vai trazer resultados de longo prazo. Ok? Vamos ver aqui, eu fiz para variar a minha listinha. Então, deixa eu só ter certeza de que eu não estou esquecendo nada, né? Tem que ser de fácil aplicação, não pode demorar muito, investimento em material, retorno financeiro, estoque a ser mantido. Acho que eu fui falando de tudo. Viu só? É só a gente planejar as coisas antes que depois sai direitinho. Ah, uma coisa importante que tem na metodologia que eu aplico, que é a metodologia da Dominique, a flexibilidade. Quem no Brasil fez curso com a Carla Mathis sobre cor, eu fiquei muito feliz porque a Carla trouxe uma abordagem que eu conheço com a Dominique já há bastante tempo, que é de entender quem aquela pessoa é e trazer para a análise de cores um entendimento de como as cores vão trabalhar na personalidade também. Diogo, olha só! Quanto tempo também, fale figura. Então, Mairim, beijo! Por exemplo, tem pessoas, e eu já contei esse caso para as minhas alunas, sempre conto. Eu tive uma cliente uma vez que eu fiz a análise dela e ela era verão. E verão puro. E quando eu fui atender, ela me indicou uma amiga. Fui atender a amiga e a amiga também estava indo para verão, mas eu sentia que a pegada dela era outro ritmo. Ela era muito rápida, ela não era calma, plácida, tipo um verãozinho. Não, ela era uma pessoa de fibra muito mais forte, muito mais decidida. A primeira, que era verão, ela era delicada, ela era uma pessoa super querida, mais fofa. Isso é super importante entender na análise de cores. Aí o que aconteceu? Quando eu fui dar para ela, Kelly, Júlia, oi, oi, oi. Quando eu fui, Julinha, quando eu fui dar para ela, oi, Andréia, eu vou ficar dando oi aqui, ó, só isso. Quando eu fui dar para ela a análise dela, eu disse, cara, eu não vou dizer que ela é verão, porque eu vou ter que explicar dentro da cartela do verão as nuances dela, que vão estar indo para o inverno, ela tem uma personalidade diferente, eu peguei, pá, personalidade. Inverno. Na hora que eu entreguei para ela a cartela do inverno, ela olhou para mim e falou assim, ai, Lícia, obrigada, eu tava com tanto medo que tu me desse aquelas corzinhas tão delicadas que tu deste para minha amiga. E aí eu tive certeza da importância, Rodrigo, da importância da gente entender quem é a pessoa por trás daquilo. Então, na hora de aplicar uma análise, seja qual for, mas a de cor, fundamentalmente, considerem a essência, a personalidade. Pilar, olha que prazer te ter aqui. A personalidade dessa pessoa, porque ela precisa ser contemplada como um todo, não apenas como pele, cabelo e olho. Tem gente acontecendo, tem alma acontecendo, tem essência naquele corpo. Então, valorizem isso, ok? Bom, ficou longo, hein? Ficou longo. Papo bem grande sobre cores. Lembrando que, só para completar aqui, há uma confusão muito grande e, às vezes, muitas consultoras acabam dizendo para uma pessoa que ela é uma determinada estação exclusivamente porque... Oi, dona Flora! Oi, oi, oi! Porque é mais comum aquilo. E a estação mais difícil de identificar é o verão. Então, se a gente está numa análise e percebe que está difícil, está demorando muito, a gente não está conseguindo ter o resultado, volta lá
Testa o verão de novo, compara o verão, bate um papo com essa cliente, vê se por acaso ela não é uma pessoa mais doce, mais calma, mais plácida, porque é a mais difícil. Muito comum confundir verão com outono, outono com inverno, inverno com primavera, porque são estações que têm características parecidas. Ficou aqui meu recado. Cor não é mole, não. Tem que praticar muito. Então, em primeiro lugar, escolha um método de análise de cores que vai funcionar para o teu trabalho, para a tua prática, para os teus clientes. Não quer dizer que um método é melhor que o outro. O melhor método é o que funciona. O melhor método é o que é fácil de aplicar no seu cliente. E o melhor método, acima de tudo, é aquele que vai acertar a estação. Cuidado. Cuidado para não utilizar uma metodologia que te leve facilmente ao erro. Ok? Beijo grande, gente. Fiquem com Deus. Eu vou voltar aqui para preparar minha aula, que segunda-feira tem aula ao vivo com a turma Estilo com Essência. Yes! Estou muito feliz que essa turma está começando. Na sequência, vocês vão ter mais informações. Essa turma lotou com mais gente do que eu imaginava. Ela era para ser pequenininha, ela está um pouquinho maior do que pequenininha. Vai ter curso novo pela frente também, então fiquem ligadas. A gente segue conversando. Beijo!